Vamos aqui hoje a continuidade e término da lição que tem um nome como Não julgue o próximo para que não sejais julgado. Hoje iremos estar terminando com o tópico 3 que diz: E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Isso é uma pergunta que todos nós deveremos fazer para nós mesmos. E não precisa responder, responda somente para você mesmo. Eu quero hoje, antes de começar, mais uma vez com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por mais um dia em tua presença, pedir que o Senhor me faça canal de bênção para aqueles que vão ouvir hoje essa lição. Abra os ouvidos de cada um, deixa sensível para entender a tua voz. Toma, meu Pai, essa lição em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para a lição. Espero que eu possa ser canal de bênção para cada um de vocês, para que vocês possam ouvir a voz de Deus através da minha voz. Então vamos lá. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? 3.1. Uma reflexão muito importante. Sempre quando precisamos lidar com o problema de um irmão, um bom exercício para nós será fazer a seguinte reflexão: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Comentando esse texto de Mateus, que ora estudamos hoje, o teólogo britânico Matthew Henry, no século XVII, fez a seguinte e precisa reflexão: o que faremos quando Deus se levantar? João 31:14. O que seria de nós se Deus fosse tão rigoroso e severo ao nos julgar, como somos ao julgar os nossos irmãos? Se Ele fosse nos pesar na mesma balança, podemos justamente esperar que isso que ia nos julgar com a mesma medida que julgamos os outros, venha acontecer se formos exagerados ao registrar o que nosso irmão fazem de errado. Nisso, como em outras coisas, o violento comportamento dos homens irá recair sobre suas próprias cabeças. Então, o que eu quero dizer aqui? O que a palavra quer dizer? Não é querer dizer que as pessoas que erram, Jesus não está falando, e esse teólogo aqui também não está explicando, que não devemos repreender as pessoas que erram. Ao longo do estudo, nós já estamos falando sobre isso. Não é repreensão, e sim o jeito que nós falamos, que nós já condenamos, porque muitas das vezes a gente nem julga, a gente já condena. A gente já faz a condenação daquela pessoa sem mesmo saber a história, saber mesmo o porquê daquele julgamento. Então, o que Deus está falando aqui conosco, que Jesus quer falar conosco é: pare de condenar sem antes fazer o julgamento. Quando Jesus fala que o julgamento não é o de você repreender, o de você conversar, de você aconselhar, mas sim quando você já vem com o julgamento, a condenação preparada. Lembra? É só a gente ver aqueles filmes, novelas que nós vimos, que as pessoas vão para um julgamento, mas já sabendo que vão ser condenadas. Mesmo não tendo até cometendo nada. Ou até cometendo, mas sabe que não tem direito de defesa nenhuma. Que o advogado é mero fantoche. Só está ali para fingir que está defendendo, porque ele pode se esforçar a fazer o que for, mas já sabe que seu cliente está condenado. Por quê? Porque existe muita gente que já vem dessa forma. Antes mesmo de ter o julgamento, já vem com a condenação, irmãos. E nós temos que perceber que não é dessa forma que Jesus quer. Então, julga, olha dentro de você. Em Coríntios, na própria palavra de Deus, que a gente usa muito para a Santa Ceia, vai falar o seguinte: olhe você mesmo, julgue você mesmo. Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver nós mesmos. Opa, calma aí. Por que esse irmão fez isso? Não é justificar o erro. Porque é aquilo, errado é errado. Mas é saber como fazer, como olhar, opa, o porquê que você fez isso?
Não, tá, calma aí. Vai ter consequência. Mas a gente não vem já com aquela condenação, porque às vezes pessoas fazem algo errado que nem sabem que estão fazendo. Quantas vezes nós já fizemos algo de errado e não sabia que estava errado? O que Jesus quer dizer é que a gente não pode chegar para essas pessoas e já vir condenando, mas sim orientá-lo. Ó, não faz isso não, isso é errado. Ó, você aceitar propina é errado. Para adiantar o trabalho do outro é errado. Sim, você avançar o sinal é errado. Não, mas eu vi que não vinha ninguém, avancei rapidinho. Tá, mas tome cuidado, isso é errado. Um avançar de sinal, às vezes você não está vendo ninguém, mas de repente aparece alguém na frente e já era. E aí não tem como. E aí a pessoa faz isso e não fica para ajudar. Vai embora. Mete o pé, como dizem por aí. Então, cuidado ao julgar. Fala, orienta. Vem orientar as pessoas. Saiba, olhe para aquela pessoa. Pô, aquela pessoa está errando. Mas ela, às vezes, não está sabendo. Vai lá, converse com amor. Não com aquele tom já condenatório. Porque algumas coisas são assim, se você não fizer isso, se você continuar nessa vida errada, tu vai para o inferno. O cara não sabe, às vezes, nem o que é inferno. Não sabe nem que está fazendo algo de errado. E você já está condenando o cara ao inferno. Tome cuidado. Cuidado que senão as tuas palavras podem levar a pessoa ao inferno. Cuidado com isso. O 3.2 dessa lição vai falar sobre dar coisas santas aos cães e pérola aos porcos. O versículo 6 de Mateus e 7 parece à primeira vista destoar completamente do assunto do versículo de 1 a 5, dos temas da bondade de Deus e dos falsos profetas, que são tratados a seguir, nos versículos de 7 a 20. Porém, isso é apenas uma impressão. O que Jesus afirma ali está intimamente ligado com o tema do juízo condenatório. Ao orientar os seus discípulos a não lançar coisas santas aos cães e pérola aos porcos, para que estes não as pisem e depois volte-se contra os discípulos para os despedaçarem, Jesus está querendo dizer que devemos ser prudentes em nosso zelo contra o pecado. Em alguns casos, e isso significa que é importante discernirmos para identificá-los. Convém não sair por aí aconselhando e exortando aqueles que realmente merecem censura, os religiosos, hipócritas e pecadores de forma geral, declaradamente arrogantes e zombadores, porque isso poderá ser perda de tempo, uma vez que eles poderão não dar ouvido aos seus importantes conselhos, e depois ainda se voltarão contra você, que só queria ajudá-lo. Lançar uma pérola para um porco ou pedra a um cão é como lançar uma pedra contra ele, e isso irritá-lo. Ou seja, em determinados casos, é melhor não perder tempo voltando-se para essa gente. É o que aqui a explicação está dizendo. Quando Jesus fala isso, parece que ele está distorcendo tudo aquilo que a gente veio aprendendo durante essa semana. Que a gente não deve julgar algumas pessoas. Mas não é isso. O que Jesus está falando é que existem pessoas que são tão ignorantes que elas sempre acham que têm a razão. Que elas sempre acham que estão certas. Então não tem como você ajudá-la. Porque quando você tenta ajudá-la, ela consegue tirar algo daquele conselho que você deu para ela e ela distorce para te fazer mal. E aí ela consegue colocar muita gente contra você. Lembra na perseguição dos homens de Deus, dos apóstolos, dos servos de Jesus? Quando eles começam a fazer o evangelismo,
trazer as pessoas a mostrar quem era Jesus, os religiosos não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, até hoje, muitos em Israel não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Os judeus ainda, muitos deles não acreditam. E aí o que alguns faziam? Como fizeram com o próprio Jesus? Distorceram a palavra do Senhor e distorcem a palavra do servo, do evangelista de Deus, do profeta, e joga contra ele. É isso que Jesus está falando. Cuidado. Existem pessoas que você vai falar que a pedra é pedra, e para eles aquela pedra é um pau, é um pedaço de pau, é um pedaço de madeira. É isso que Jesus está falando. Então não adianta. Para essas pessoas, eu não estou falando abandona essas pessoas, só serve uma coisa: oração. E sua atitude. Deixa que suas atitudes e suas orações alcancem essas pessoas. Porque não tem como alcançá-la com palavras. Porque quanto mais você fala, mais ela rejeita. Mais ela vai rejeitar sua palavra. Deixa ela sentir saudade de te ouvir. Sim. Ela vai sentir saudade de ouvir a tua voz. Você passar por ela está fazendo uma coisa errada, e falar assim, o Roberto não me repreendeu, deixou eu continuar fazendo aquilo ali que ele sempre falou que era errado. Opa, alguma coisa tem de errado. Opa, será que é realmente eu que estou errado? Deixa ela tocar no coração dela mesmo. Deixa ela mesmo se repreender. Pare de falar, porque não tem como a gente falar para aqueles que não têm ouvido para ouvir. Amém? A conclusão dessa lição vai dizer que esse importante ensino de Jesus sobre o juízo condenatório possa ser aplicado em nossa vida, sábia e obedientemente, para que possamos nos conduzir com sabedoria no relacionamento com o nosso próximo. Esses conselhos do Mestre são pérola que seríamos absolutamente tolos em desprezar. Se assim o fizermos, seríamos como os porcos e cães da sua fala. Deus, porém, pela sua graça, deu-nos discernimento para entendermos e apreciarmos o valor das pérolas do Evangelho. Amém. Que essa mensagem venha ter tocado o coração de cada um de vocês, esse estudo. E semana que vem, na segunda-feira, eu volto com a bondade de Deus e os falsos profetas. Espero que eu possa ter sido canal de bênção para falar com cada um de vocês. Tome a nossa vida, que Deus tome a vida de cada um de vocês em tuas mãos e que possa trazer a paz e a resposta de tudo aquilo que você necessita, as suas petições. Oremos para a oração final. Pai, muito obrigado por mais uma vez me usar para esse canal de bênção da tua palavra. Continue me usando e tomando a cada um que entra na live e assiste pelas redes sociais. Toma cada um deles em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer. Não permita que nenhum mal nos aconteça e que a gente se afaste sempre do caminho do mal. Que os nossos ouvidos estejam abertos para que a gente possa ouvir a tua voz e os aconselhamentos daquele que tem, que se preocupa com cada um de nós. Que a gente não venha ser que nem esses cães e os porcos da tua palavra, mas sim, em vez de pisar em suas pérolas, a gente venha recolhê-la e guardá-la para a gente. Toma a nossa vida nessa manhã, em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe e dê um ótimo dia.